Bom, pessoal, vamos começar, tá? Já demos uns 5 minutinhos, conforme o pessoal for chegando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todas e todos pela presença, viu? Nesse nosso webinar, né, de proteção de dados LGPD para o terceiro setor. Meu nome é Otávio Azevedo, eu sou responsável pelo atendimento a organizações do Instituto Pro Bono e hoje eu vou estar como mediador do nosso webinar, tá certo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a Casa Hacker e o KLA, o Curi Lopes Advogados, nas pessoas do Geraldo Barros e da Juliana Almeida, que estão hoje conosco, e também ao Alexandre Gonçalves, da Comunicação do Instituto Pro Bono, e ao Rafael Fukuda e toda a equipe de marketing do KLA, por esse auxílio, não só na parte técnica, mas também no planejamento do webinar, tá certo? Alguns avisos preliminares para vocês. O webinar está sendo gravado, tá? Vai ser disponibilizado no YouTube posteriormente. Hoje também a gente está lançando a cartilha Boas Práticas de Proteção de Dados LGPD para o terceiro setor, produzida pelo Instituto Pro Bono em parceria com a Casa Hacker e com o Curi Lopes Advogados. Tá? Com relação ao funcionamento do nosso webinar hoje, tá? A ideia é que ele dure cerca de 1 hora e ele vai ser dividido em 2 momentos principais. O primeiro vai ser dedicado às falas dos nossos convidados, tá? Cada fala vai ter em torno de 10 a 15 minutos. E daí, num segundo momento, a gente vai abrir para as dúvidas, tá certo? O ideal é que durante as falas dos convidados os microfones fiquem desligados, tá? Com relação ao vídeo, como vocês preferirem, pode deixar ligado ou desligado, lembrando que o webinar está sendo gravado, tá certo? Com relação às dúvidas que vocês possam ter, eu vou pedir para vocês, por gentileza, que coloquem no chat, que a partir do momento de responder a elas, a gente vai fazer essa compilação e respondê-las no segundo momento do webinar, tá certo? Bom, já começando, né, queria apresentar um pouquinho para vocês o Instituto Pro Bono, tá? O Instituto Pro Bono, para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil que trabalha na promoção do acesso à justiça por meio da advocacia voluntária, tá? Uma das nossas principais linhas de atuação é o atendimento a organizações, em que a gente faz a ponte entre organizações da sociedade civil e coletivos de pessoas querendo se organizar, com advogados, advogadas e escritórios de direito que podem auxiliá-los com questões jurídicas de maneira voluntária e gratuita, certo? A ideia de realizar esse webinar surgiu a partir do próprio tema da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema extremamente atual e que tem aparecido cada vez mais nas demandas jurídicas das organizações que nos procuram, tá? Foi pensando nisso que a gente achou importante pautar esse debate e por isso trouxemos a Casa Hacker, que é uma organização que tem uma atuação muito forte na proteção de dados, na segurança digital, e o Curi Lopes Advogados, que é um dos grandes parceiros do Instituto Pro Bono e também tem uma atuação muito forte em proteção de dados e direitos digitais, tá certo? Essas duas organizações já foram, a Casa Hacker já foi atendida pelo Curi Lopes, né, graças à intermediação do Instituto Pro Bono, e agora a gente construiu essa parceria, fortaleceu ela por meio dessa atuação nossa aqui nesse webinar, tá certo? Sem mais delongas, queria apresentar então a Juliana Almeida, do Curi Lopes Advogados, para trazer a fala dela, né? Ela vai falar um pouquinho a respeito dos aspectos jurídicos gerais da proteção de dados, principalmente da LGPD e sua aplicação prática para o terceiro setor, tá? A Juliana é advogada de proteção de dados, privacidade e propriedade intelectual do Curi Lopes Advogados, um dos escritórios parceiros do Instituto Pro Bono, que trabalha com diversas outras clearing houses e projetos Pro Bono para viabilizar um acesso mais democrático à justiça. Juliana, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Ó, que é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse tema que está sendo tão debatido e tão questionado. A gente tem uma atuação, sim, com o Instituto Pro Bono já de um tempo para cá, tem sido uma parceria muito boa. A gente gosta bastante de atuar com alguns clientes e organizações do terceiro setor e outros clientes também que a gente tem nessa questão de produção de dados. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a LGPD para o terceiro setor. Eu vou trazer alguns conceitos básicos da lei, os principais conceitos, os principais aspectos, e depois entrar numa questão mais prática de quando e como que ela se aplica para o terceiro setor. Vou começar falando um pouquinho sobre os principais conceitos da lei, então sobre o que são dados pessoais, quais são as bases legais que a gente usa para tratar esses dados, quais são os princípios da lei. São muitos conceitos, eu sei que às vezes pode parecer um pouco confuso e a gente misturar um pouco, mas no final vocês podem trazer as dúvidas e a gente esclarece para vocês. Por que a gente tem hoje uma Lei Geral de Proteção de Dados, né?
O Brasil está um pouquinho atrasado nessa corrida, confesso. Diversos países do mundo já têm uma lei geral de proteção de dados. E o Brasil, finalmente, em 2018, aprovou a sua lei de proteção de dados, que entrou em vigor agora em setembro desse ano. Ela teve aí um período de 2 anos e pouquinho de período de vacância para que as pessoas e as organizações pudessem se adequar a ela. E finalmente ela está em vigor, então os seus dispositivos já estão aí valendo para as empresas e para as organizações. Mas qual é o escopo da lei? O que ela traz? A economia digital trouxe, evidenciou mais essa questão de dados pessoais, mas é importante a gente traçar uma linha de que a lei se aplica não só para o mundo digital, mas também para o meio físico. Então, se a gente pensar em dados pessoais em papéis, não só coletados num site, é bom a gente sempre esclarecer isso de início. Mas o que são dados pessoais? Por que a lei se aplica a esses dados? O corte que a lei faz são dados pessoais de pessoas físicas. Então, sempre que a gente está falando de dados pessoais de pessoas físicas, indivíduos, pessoa natural, a lei se aplica. E o conceito de dado pessoal pela lei é muito amplo. Então, o conceito é qualquer dado que identifique ou possa identificar uma pessoa natural. Sejam esses dados básicos, cadastrais, como nome, RG, CPF, telefone, endereço, que claramente identificam como dado pessoal, mas até outros dados que, se analisados em conjunto, se combinados com outros dados, podem identificar uma pessoa. Como, por exemplo, um IP de um computador, um dado de geolocalização, um comportamento numa rede social. Tudo isso, se combinado, puder identificar a Juliana, é um dado pessoal pela lei. E a lei permite que esses dados sejam utilizados pelas organizações. A lei não veio vedar o tratamento desses dados, ela não veio impedir que as organizações usem esses dados em seus benefícios, mas ela veio estabelecer algumas diretrizes e regrinhas de como e quando usar esses dados, até para dar mais segurança para nós, pessoas físicas que somos titulares, e também dar parâmetros para as empresas de como tratar esses dados de forma segura. Dentre as bases legais, a lei traz diversas bases legais que são, de fato, essas hipóteses em que os dados podem ser tratados. Então, a gente tem hoje 10 bases legais na lei que permitem o tratamento de dados. Então, a gente tem o consentimento, como uma hipótese que eu posso tratar o dado, execução de contrato, execução de política pública, legítimo interesse. Então, a gente tem aí uma cartela que me permitem usar esses dados pessoais. Se eu estou executando um contrato, claro que ali eu vou ter troca de dados pessoais. Eu tenho a base legal de execução de contrato. Eu posso pedir autorização desse titular e aí eu vou entrar na base legal do consentimento. Mas nem sempre a gente vai usar a base legal do consentimento. A gente fica nessa de, a lei já entrou em vigor, agora eu vou precisar pedir autorização para tudo que eu vou fazer. Não, para isso que a gente tem várias bases legais. Mas a gente escolhe a base legal muito dependendo do contexto que a gente está usando aquele dado pessoal. Se é para uma finalidade de marketing, de envio de um e-mail, ou de fazer um contato de prospecção com doadores, ou de entrar em contato com beneficiários, pessoas atendidas. Então, a gente vai analisar o contexto de quando e como eu estou usando esses dados pessoais para, então, definir qual é a base legal que melhor se aplica para esse caso. Mas, para além das bases legais, a gente tem diversos princípios que devem ser pensados quando a gente está falando em dados pessoais. E aí, esses princípios são uma reflexão que a gente faz quando a gente coleta os dados pessoais para entender se eles são necessários. Então, a gente tem o princípio da necessidade. Pelo princípio da qualidade dos dados, a gente tem que ver se os dados estão precisos e corretos, se eu não coletei dados em excesso, se os dados têm uma finalidade específica para o tratamento. Então, a gente tem uma mania, às vezes, de coletar muitos dados. Vai que um dia eu preciso desses dados, então é melhor eu coletar mais dados, porque eu posso precisar. Mas a lei veio traçar essa régua para que a gente tenha sempre uma finalidade em mente quando a gente coleta os dados. Eu posso coletar quais dados eu quiser. Então, a gente tem essa liberdade de coletar os dados, desde que eu observe esses princípios da finalidade, da minimização dos dados. Então, pegar os dados que são realmente necessários para que eu atinja aquela finalidade pelo qual eu pensei em coletar aqueles dados. E outro ponto importante que a lei trouxe foi os direitos dos titulares. Quando a gente pensa em direitos dos titulares, se de um lado a lei criou direitos, por outro lado ela criou obrigações para as empresas e organizações que devem atender esses direitos.
Então, por isso que é bom a gente sempre ressaltar quais são esses direitos, como atender esses direitos. Com essa autodeterminação do titular, então a lei veio dar mais mecanismos para os titulares saberem os dados que são coletados e o que é feito. Ela trouxe vários direitos que eles podem exercer, como, por exemplo, ter direito a acesso aos dados. Então, hoje, um titular pode chegar para a organização e questionar sobre quais dados que a organização tem sobre ele. Além disso, ele pode pedir a correção desses dados, se ele identificar que está incorreto. Ele tem direito à informação sobre a finalidade daquele tratamento. Então, eu tenho, a organização pode responder, eu tenho tais dados sobre você e eu uso para tais finalidades. Ele pode corrigir esses dados, ele pode solicitar a exclusão desses dados, se for identificado que a finalidade já foi atingida, que os dados não são mais necessários. E claro que isso exige uma avaliação interna da organização, se de fato eles podem ser excluídos, e assim por diante. A gente vai soltar umas perguntinhas agora, só para ver se está todo mundo alinhado nessas questões básicas de proteção de dados, de conceitos, para eu poder esclarecer um pouquinho melhor essa questão mais prática. Então, a gente soltou aí. Com a LGPD, uma organização precisa sempre pedir autorização do titular para utilizar seus dados? E a segunda pergunta é se existe alguma diferença entre os dados de pessoas físicas e os dados da própria organização para fins de LGPD. Eu vou dar um minutinho aí para vocês responderem, para a gente alinhar esses conceitos básicos antes de seguir para o próximo slide. E já aproveitando perguntas, muita gente fica com essa dúvida de quais dados pessoais que eu estou tratando aqui. Mas e os dados da minha organização? Eu preciso proteger também. Com certeza, os dados da organização também precisam ser protegidos, mas não pelo escopo da LGPD. Para isso, a gente tem outros instrumentos legais que falam sobre dados financeiros, enfim, diversos outros dados que têm as suas legislações ali para serem protegidos. Aqui, a gente está falando de dados de pessoas físicas, e podem ser dados de funcionários da organização, dados de doadores e doadores em prospecção, dados de parceiros e até dados dos beneficiários, das pessoas que são atendidas pela organização. Mas qual é a aplicação da lei, né? Pensando em, se aplica a mim, não se aplica para o Brasil, como que a gente pode traçar essa régua de quando que a lei se aplica? A gente tem uma aplicação hoje da lei que é extraterritorial, como a gente chama. O que isso significa? A lei se aplica, sim, para os dados que foram coletados no Brasil, mas não só para os dados que foram coletados aqui, mas que, de alguma forma, o produto final, o oferecimento do produto ou do serviço sejam para indivíduos localizados no Brasil. Então, pode acontecer ali uma transferência de dados para outro país, o tratamento ocorra lá, mas a lei ainda se aplica. Então, tanto para dados que foram coletados aqui no Brasil, para dados que têm por objetivo oferecer produtos ou serviços para pessoas aqui no Brasil, ou que coletem dados de pessoas localizadas aqui, não só cidadãos brasileiros, mas se um estrangeiro tiver de passagem aqui no Brasil e os dados deles forem coletados aqui ou para alguma finalidade que vá ser exercida aqui, a lei também se aplica. E a lei, ela não faz distinção, pode passar de slide, Rafa, a gente já está no próximo. A lei não faz distinção entre entidades do terceiro setor ou entidades sem fins lucrativos. Muita gente tenta argumentar que mas a lei não se aplica para mim, porque eu não trato dado diretamente das pessoas, ou eu não tenho lucro, então, enfim, a lei não vai se aplicar para mim. Mas a lei não faz essa distinção, a lei se aplica para toda e qualquer organização, empresa que trate dados pessoais de alguma forma, dados pessoais de pessoas físicas. Então, todo mundo precisa se adequar, uns em menor nível, outros em maior nível, dependendo da relação que vocês têm com dados pessoais, mas a lei se aplica sim para entidades do terceiro setor, ainda que não tenha lucro, ainda que não, aparentemente não trate dados diretamente, mas se for pensar, todo mundo tem pelo menos um colaborador que te ajuda a fazer alguma coisa, você trata esses dados para contratação, ainda que você não receba os dados dos beneficiários do projeto social, enfim, da finalidade da organização, minimamente todo mundo acaba coletando dados pessoais. E um exemplo que a gente tem, sempre pensando aqui na terceiro setor, é a captação
alocação de recursos, o compartilhamento de dados de doadores, ou até a prospecção de parceiros nessa entidade. São exemplos bem práticos que a gente tem na entidade do terceiro setor, nas entidades, e que estão sujeitos à aplicação da LGPD. No trato com o beneficiário final da atividade, muitas vezes vocês também acabam recebendo esses dados para fins de análise de projeto, qual que está sendo o desempenho do projeto, vocês acabam fazendo análise desses dados dos beneficiários também, e a gente precisa ter um cuidado no tratamento desses dados. Seguindo aqui, pode passar, Rafa, para o próximo slide. Quais são os principais desafios que a gente vê hoje nas entidades do terceiro setor, não só nelas, mas em todo mundo que está nesse projeto de adequação LGPD? A gente acaba ficando viciado nessa questão de vetar o consentimento. É uma dúvida muito grande que a gente tem pelo consentimento. Então, eu vou precisar pedir autorização, agora eu vou precisar de um ok de todo mundo que eu for tratar o dado, e longe disso. Como eu falei lá no começo, a gente tem 10 bases legais que permitem que a gente use esse dado. O consentimento é uma das bases, ela não é a base principal ou a mais importante. Todas as bases legais têm o mesmo peso. Então, a gente pode coletar o consentimento quando for aplicado naquele contexto. Mas a gente pode usar do legítimo interesse da organização, a gente pode usar a base legal de execução de contrato, ou de proteção à vida, enfim, a gente tem, como eu falei, todas essas bases legais que estão lá na lei que permitem o uso de dados. Então, é importante a gente desmistificar essa questão do consentimento, porque muitas vezes ele acaba travando o projeto que a gente tem, que a gente quer desenvolver. Então, nem sempre o consentimento vai ser a via mais fácil ou a melhor via para executar, de fato, aquele projeto. A gente vê muito comum, quando a gente pensa em entidades do terceiro setor, a gente usar a base legal do legítimo interesse, que é uma base legal bem ampla, só que ela tem alguns requisitos para que ela possa, de fato, a gente possa, de fato, usar a base do legítimo interesse. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, um teste de balanceamento, para ver se o meu interesse, como organização, não está ferindo os direitos dos titulares. Então, a gente tem os requisitos para o legítimo interesse ser utilizado, mas a gente vê que ele é uma base bem comum nas principais atividades do terceiro setor. Mas essa análise vai ser muito contextual, a análise das bases legais. A gente precisa, de fato, analisar todas as atividades que a organização tem, ver o contexto que elas estão inseridas, como que os dados são coletados, para a gente encaixar numa base legal. Cada base legal possui a sua particularidade. Então, o consentimento, às vezes, parece ser mais fácil. Eu vou pegar um ok da pessoa, uma autorização, e vou usar os dados como eu quiser. Mas o consentimento também tem alguns requisitos para ser válido. Então, ele precisa ser livre, inequívoco, informado. Então, precisa ter algumas regrinhas para que ele seja válido. Assim como o legítimo interesse, tem as suas particularidades. A execução de contratos também, proteção à vida. Então, por isso que essa análise bem minuciosa do contexto precisa ser considerada quando a gente vai pensar nas bases legais. Pode passar, Rafa. E quais são os riscos que a gente tem relacionados ao não cumprimento da LGPD? Muitas vezes a gente pode pensar, eu não vou ser multado porque eu não tenho lucro, talvez a multa seja baixa, mas não só a multa e as sanções administrativas que a gente tem na LGPD, o risco de imagem também pode ser muito grande para uma organização. A gente viu aí, tá em todos os jornais, no caso da Cirela, que foi a primeira empresa multada pela LGPD, que teve uma sanção, que teve uma... As sanções administrativas vão ser aplicadas só no ano que vem, porque a gente teve esse período maior para se adequar sem as sanções administrativas, mas outras sanções podem ser impostas. Então, a gente pode ter uma questão de judicialização, se o titular se sentir lesado dos seus direitos. Sem falar, como eu gosto de sempre destacar, o risco de imagem, que ele não está em nenhum papel, nenhum lugar está escrito que existe esse risco, mas ele pode ser, muitas vezes, maior até do que uma sanção administrativa, uma multa, uma advertência. Então, ninguém quer ter o seu nome manchado por um eventual descumprimento da LGPD. E essa é uma lei que já pegou. Antes mesmo dela entrar em vigor, né? Entrou em vigor no mês passado, mas já tinha muita gente falando, muitos dos titulares já sabiam, já estavam cobrando das organizações e das empresas que tivesse uma política de proteção de dados adequada,
que desse mais informações sobre o que são feitos com seus dados. Quem aqui já não passou aquele caso de chegar na farmácia e ficar sendo perseguido pedindo seu CPF? E a gente não sabe para que ele vai ser usado. Então, essa transparência é uma coisa que precisa estar no nosso dia a dia. Quando a gente pensa numa organização ou numa empresa, a gente precisa dar transparência para os titulares para que isso seja até um diferencial no nosso projeto, no nosso negócio. O titular vai ver e falar, olha, é super confiável porque eles tratam os meus dados de acordo com a lei, eu tenho transparência sobre como os meus dados vão ser tratados. Então, não só as sanções administrativas de sanções, bloqueio de uso dos dados, mas também o dano à imagem é sempre muito importante de ser considerado. E como a gente pode mitigar todos esses riscos e quais soluções que a gente tem diante desse cenário de muitos dados pessoais que eu preciso tratar, muitas bases legais que eu preciso pensar para me adequar? O primeiro ponto é fazer uma análise interna da sua organização, de quais dados que a gente tem lá dentro. Então, analisar o contexto de cada atividade, tentar colocar cada atividade em sua própria caixinha e definir uma finalidade, pensar qual é a finalidade de cada uma dessas atividades, para analisar se os dados que eu coletei de fato estão compatíveis com essa finalidade. Então, pensando aqui, todo mundo tem um envio de e-mail de newsletter, a gente precisa saber se eu estou coletando os dados para esse fim, ou para o fim de atendimento dos projetos, dos beneficiários, qual é a finalidade desses projetos, se os dados que eu tenho são compatíveis. Então, fazer essa análise, essa busca interna das finalidades das atividades e de quais dados eu tenho dentro da minha organização. E aí, encontrar de fato as bases legais para essas atividades que eu tenho, sempre pensando na finalidade que eu tenho para aquela atividade em si. Assim, eu consigo aproveitar melhor esses dados, concentrar o que eu preciso usar e não ter dados obsoletos, dados que eu não uso. Então, organizar a casa é o primeiro ponto. Depois a gente pensa nas bases legais e identifica as finalidades. E ter uma cultura de privacidade dentro da organização, então, fazer treinamentos com quem trabalha na organização, também é muito importante porque a gente vai sempre ter essa mentalidade da privacidade em todas as novas atividades. Então, surgiu uma atividade nova, coletamos uns dados para o projeto novo, se todo mundo já tiver aculturado com a questão da privacidade, vai ser muito mais fácil mitigar os riscos logo na entrada dos dados. Na porta de entrada, a gente já vai conseguir saber se os dados estão corretos, se tem uma finalidade para eles. Então, a gente faz diversos workshops e treinamentos com os nossos clientes para, de fato, que todo mundo esteja no mesmo patamar quando a gente está falando em privacidade. Então, ter essa definição de dados pessoais, as finalidades, as bases legais, ter isso em mente quando a gente está desenvolvendo os projetos. E eu trouxe algumas perguntas e respostas aqui para a gente tentar deixar esse papo um pouco mais prático, porque são muitos conceitos, como eu falei. Se eu falasse todos os conceitos da lei aqui, eu ia ficar 1 hora falando sozinha. Mas a gente eu trouxe algumas perguntas para a gente pensar na produção de dados de uma forma mais prática. Então, uma pergunta que a gente sempre ouve, que o Instituto Pro Bono sempre traz também para a gente. Como que eu posso coletar dados pessoais dos visitantes do meu site? Eu não posso mais coletar, agora eu não vou coletar mais nada. Longe disso. A gente pode coletar dados, sim, de visitantes no site. Então, eu posso coletar de várias formas. Num cadastro para uma newsletter, num formulário, por meio de cookies, então aqueles arquivos que você coleta dados de navegação do usuário. A gente tem muitas ferramentas de tecnologia que podem auxiliar nessa coleta de dados. O único ponto é que eu preciso ter uma base legal para usar esses dados. Então, pensando na finalidade, por que eu estou coletando dados de localização de quem visita o meu site? Eu quero saber qual está sendo o meu público. Então, a gente pensa na finalidade, encontra uma base legal, e o ponto-chave aqui é sempre dar transparência para quem está acessando o site sobre o que eu vou coletar dele. Então, todos os sites hoje, a maioria deles já tem uma política de privacidade que informam para quem acessa o site, para os titulares de dados, quais dados eu estou coletando e o que eu estou fazendo com aqueles dados. Então, sim, podemos sempre coletar dados, desde que a gente tenha uma finalidade clara e informe sempre o titular que eu vou estar coletando dele. E eu posso ligar ou enviar e-mail, fazer uma base de mailing para potenciais doadores, pessoas que eu estou tentando captar? Também, como eu falei, a lei não veio vedar nada, mas ela veio dar diretrizes, estabelecer alguns parâmetros de quando e como fazer isso. Então,
A gente pode sim, desde que a gente saiba de onde essa base foi construída. Então, a gente tem ali diversos e-mails que a gente não sabe de onde veio. A gente precisa esclarecer como eu coletei esses dados, se as pessoas que estão recebendo esses dados, esses e-mails, conseguem se descadastrar nessa base. Então, a pessoa tem o direito de não receber mais esses e-mails se ela não quiser. Então, sempre a gente tem aquele opt-out no fim do e-mail, falando, não quero mais receber esses dados, esses e-mails. Então, eu posso coletar esses dados, sim, e que eu, novamente, tenha sempre uma finalidade muito clara e dê transparência para o titular, para que ele possa se descadastrar dessa base se ele não concordar com a forma de tratamento dos dados dele. A gente consegue usar a base legal aqui, nesse exemplo prático, do legítimo interesse. Então, aqui eu não vou usar o consentimento, não vou usar a execução de contrato ou outras bases legais, eu consigo usar o legítimo interesse. Mas aí eu preciso fazer aquele teste de balanceamento se o meu interesse como organização não está ferindo nenhuma expectativa do titular. E quando alguém, algum titular, seja ele doador ou o beneficiário atendido ou parceiro, me pedir a exclusão desses dados. Esse é um dos direitos que o titular tem hoje, pedir a exclusão dos dados dele. Em princípio, sim, a gente deve excluir esses dados se não houver outra finalidade para que eu utilize aqueles dados. Então, se eu já atingi a finalidade, eu já fiz tudo que eu queria fazer com aquele dado, e o titular me solicitar a exclusão, eu devo sim excluir. Salvo se eu tiver uma obrigação legal ou regulatória que me permita continuar com esses dados. Então, a gente tem lá dados financeiros, dados de colaboradores, eu preciso manter por um tempo que a legislação trabalhista assim me determina. Então, para isso, a gente tem uma obrigação legal que nos obriga a manter esses dados por um prazo maior. E seguindo aqui nas perguntinhas, eu tenho que ter uma política de dados, de proteção de dados, né, uma política de privacidade disponível no meu site? Pode passar, Rafa, próximo slide. Se o seu site coleta dados, sim, é sempre uma boa prática ter uma política de privacidade. Ela não é obrigatória, uma política formalizada, pode ser um aviso de privacidade, a gente costumou chamar de política de privacidade, mas eu preciso ter alguma forma de informar o titular de forma objetiva sobre os dados que eu coleto, quais são os direitos dele, para garantir que ele foi informado do que eu estou fazendo com aqueles dados. Então, se o seu site coleta dados pessoais, sim, é importante ter uma política, algo que informe o titular. E quais cuidados que eu tenho que ter no envio de boletins ou e-mails de envio de newsletter para os e-mails cadastrados? A gente precisa, de novo, pensar se aqueles dados que eu tenho servem para finalidade de envio de boletins, envio de uma newsletter. Se a gente pensar, a gente só precisa de um e-mail e de um nome para enviar um boletim. Por que eu vou coletar telefone e endereço de alguém que está na minha base para este fim? Eu posso coletar esses dados para outra finalidade, o endereço, o telefone para outra finalidade, não para a finalidade de envio de newsletter e boletins informativos. Então, eu posso enviar boletins desde que eu tenha essa base segregada com apenas os dados que eu preciso para aquela finalidade. E se o envio de newsletter for amparado por uma base legal, então eu consigo mandar esses e-mails e eu também preciso disponibilizar para os titulares que vão receber a possibilidade de se descadastrar dessa base. Essas foram algumas das perguntas que a gente trouxe aqui. A cartilha que o Instituto Pro Bono está lançando tem diversas outras perguntas e respostas super práticas que vocês podem ter acesso depois. Essas foram só para exemplificar um pouquinho sobre a produção de dados no terceiro setor. Agradeço super aí o convite, no final a gente vai estar tirando dúvidas e vamos seguir agora com o papo com a Casa Rafa. Muito obrigado, Juliana. Uma apresentação muito clara, objetiva, ainda mais um tema que está gerando tanto questionamento, né? Deu para a gente desmitificar um pouquinho alguns preconceitos em relação ao LGPD, né? E como que a gente pode pensar em soluções para as questões que são trazidas, né? Já estamos com algumas perguntas aqui, viu? Agradecemos, elas vão ser respondidas no final, viu, gente? A gente está anotando tudo aqui, fiquem tranquilos, tranquilas. Agora eu queria passar a bola para o Geraldo Barros, né? Diretor executivo da Casa Hacker, que vai trazer para nós uma visão geral do cenário de proteção de dados, mas com um foco em segurança da informação nos meios digitais, tá? A Casa Hacker é uma organização da sociedade civil, uma rede de espaços hackers dedicada a colocar as comunidades locais no controle de suas experiências digitais, certo? Buscando uma experiência mais inclusiva e acessível
da internet e da tecnologia e do acesso à informação e comunicação para todas e todos. Tá? A Casacker procurou o Instituto Pro Bono para receber um auxílio jurídico referente à sua formalização. Desde então, ela tem sido atendida pelo KLA em uma série de outras temáticas, né? E agora eles estão juntos com a gente nessa parceria com relação à questão da LGPD e da proteção de dados. Por favor, Geraldo, fica à vontade. Obrigado pela participação aí, obrigado pela participação de todos, né? É um pouco do nosso trabalho, né? Eu também sou bastante grato ao Pro Bono, a toda a equipe do Pro Bono e do KLA também, pela parceria que a gente tem e hoje podendo compartilhar um pouco de todo o nosso conhecimento, né? Com todas as organizações, que é um pouco do que eu chamo de giving back, né? A gente recebeu ajuda e agora a gente ajuda todo o terceiro setor também, e eu acho que essa rede ela tem um potencial muito grande, né? De causar muito impacto social e fazer aquilo que a gente faz todos os dias, né? Que é tentar colocar as desigualdades lá no museu para que isso não volte nunca mais. E quando a gente está falando de proteção de dados, né? Algo que é muito importante é que a gente está vivendo num momento de transformação digital, onde os dados que a gente processa diariamente, uma grande fatia deles estão ali nos meios digitais, né, nos meios eletrônicos, e a gente tem uma grande fatia desses dados também que estão nos meios físicos, que foram esses que a Ju acabou de falar, do KLA. E uma coisa que a gente precisa tomar cuidado a partir de agora, e aí a minha fala nesse momento é para falar um pouco das principais ameaças, né? O que tem na minha organização de recursos tecnológicos, de recursos digitais, como que eu processo os dados dentro usando essas ferramentas eletrônicas e quais cuidados que eu tenho que ter. Então, a ideia nesse momento é a gente falar um pouco das ameaças e das boas práticas. A Ju falou uma das coisas muito legais, que é a gente implementar uma cultura de privacidade, de segurança da informação, de respeito pelos dados, de tratamento de uma forma responsável dos dados, e eu acho que isso começa por aí. A ideia nesse momento não é só falar da parte técnica, né, que é aquela coisa... eu tenho que implementar uma política de segurança da informação, um sistema. Não, a ideia principal precisa estar sentada nas pessoas. As pessoas elas precisam criar uma cultura de privacidade. E aí, a partir disso, tem alguns ajustes, sim, que a gente vai fazer nos sistemas, e é um pouco também sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? Então, bora começar. Eu vou falar um pouquinho das principais assim, ameaças que a gente tem, tá? Em todo o contexto. O que é importante a gente entender é o seguinte: a gente tem inúmeros tipos de ameaças, tá? Tem aquelas ameaças que elas podem vir de uma maneira estritamente eletrônica. Então, assim, uma ameaça que ela vem por um meio eletrônico e aí ela infecta de alguma maneira ou causa algum prejuízo aos seus sistemas, né, hoje. Ou a gente pode estar falando também daquela ameaça que ela começa no meio presencial e depois ela vai para o meio eletrônico. É um exemplo que a gente fala bastante, que é a engenharia social, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas depois podem pesquisar, recomendo muito que haja um treinamento dentro das organizações sobre esse tema. Mas a gente vai voltar aqui para o foco das ameaças. Então, o que acontece? A engenharia social é quando a gente utiliza um meio, um privilégio, por exemplo, um funcionário que tem acesso a uma plataforma específica pode ser utilizado como ferramenta de inúmeras maneiras para se ter acesso a uma base, né? Então, você, digamos que usa um agente, você tem algum relacionamento, independente dele, pode ser profissional ou não, com um agente daquela organização para ainda ter acesso aos dados daquela organização ou ter acesso aos dados de algum sistema, por exemplo. Essa é a engenharia social. Então, acho que o importante é a gente entender que as ameaças elas têm esses dois caminhos. Elas podem vir estritamente dos meios digitais, mas elas têm outras pontes também, né? Então, a gente precisa realmente criar uma cultura de segurança da informação, porque uma das grandes brechas são os colaboradores, né? Eles que normalmente trazem, né? Nós, colaboradores, que trazemos coisas de fora para dentro da organização também. Então, essa cultura de organização precisa ser bastante trabalhada.
No contexto bastante eletrônico, a gente tem aqui os malwares, por exemplo, né? Os malwares são esses softwares, são os programas que a gente utiliza, os aplicativos, no tablet da organização, no celular do colaborador, no computador, no notebook da organização. Os malwares são um tipo de software, um tipo de ameaça, né? Que ele vem ali normalmente embutido nos aplicativos que a gente instala. Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com esse tipo de ameaça, por exemplo, né? Os principais cuidados são a gente, por exemplo, instalar, né, sempre softwares de fontes confiáveis, sempre programas de fontes confiáveis, né? Ah, Geraldo, mas o que eu faço? Qual que é o dano que o malware ele pode causar à minha organização? Tem vários, tá bom? Desde, por exemplo, causar algo mais que a gente diz que é mais simples, mas não é tão simples, desde causar um dano ao sistema para realmente causar um prejuízo ao sistema, como mau funcionamento, por exemplo, ele pode ser utilizado para coletar dados, vazar dados, por exemplo. Né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esses malwares. Eles são os mais comuns hoje em dia, tá bom? São os mais comuns, a gente vê bastante. Aí depois, quando a gente está falando de malware, a gente tem algumas ramificações. Então, existem vários tipos, tá? E eu vou falar alguns deles, porque muitos deles, muitas vezes, a gente pode não saber que tem dentro da nossa organização. Porque nem todos os vírus, digamos, nem todos os malwares, eles necessariamente vão causar um prejuízo ali visível para a tua organização, né? Quando eu falo prejuízo, por exemplo, né, um software que causa mau funcionamento num sistema, por exemplo, ele vai fazer com que talvez o seu sistema operacional, um aplicativo, pare de funcionar e vai gerar um custo para a organização, né? De ter que contratar alguém para poder fazer aquela manutenção pontual. Esse é um tipo de prejuízo. Mas a gente tem outros também que são bem perigosos. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, do ransomware, né? O ransomware, por exemplo, é um tipo de malware muito perigoso que ele faz o seguinte, né? Isso aí pegou, por exemplo, em todo o sistema, por exemplo, de saúde do Reino Unido. E o que ele faz? Ele é um tipo de malware que ele infecta o teu computador ou um sistema, um celular, por meio de uma rede, enfim, normalmente ele vem sempre diretamente por um meio eletrônico. E o que ele faz? Ele bloqueia todos os dados do computador da instituição. E ele pede para que você faça um pagamento, né, muito alto para ter acesso a todos aqueles dados. Então, olha o risco que existe, né, dentro da instituição. A gente pegar um vírus, um software como esse, malicioso como esse, por exemplo, dentro de um sistema da instituição, e a instituição tem que desembolsar um valor astronômico para poder recuperar o acesso a todos aqueles dados. Um outro exemplo, por exemplo, são os worms, né? Os worms são são softwares também maliciosos que eles podem fazer várias coisas. Então, desde abrir todas as brechas, abrir brechas, né, dos sistemas da instituição e deixar elas abertas, a, por exemplo, causar um mau funcionamento no sistema, a, por exemplo, coletar dados também, tá? Os spywares, por exemplo, a gente precisa ficar muito atento, porque esse tipo de vírus ele é muito comum também. Os spywares são um tipo de vírus criados para fazer vigilância, tá? O que é vigilância? É monitorar o que a outra instituição faz. E é um dos vírus mais fáceis de serem infectados e de chegar na instituição, tá? Então, isso aqui é muito utilizado para vigilância, uma organização, ou a gente tem, por exemplo, eu trabalho com pesquisas também, a gente tem, por exemplo, casos na África, né, de governos que infectam sistemas de instituições para fazer monitoramento do que as instituições estão fazendo. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque tem casos, inclusive no Brasil, desse tipo de monitoramento, tá? Por uma questão de privacidade, eu não posso falar de quem foi e quem são os envolvidos. Mas existe, sim, esse tipo de coisa, vindo, inclusive, de todos os setores, tá, gente? Todos os setores, todos os três setores do nosso país. A gente tem os trojans também, que são... eles podem fazer várias coisas, mas, em geral, eles causam bastante mau funcionamento, eles também fazem bastante coleta de dados, aí, roubo de dados, tá? Outro ponto agora que eu vou falar são os phishings. Os phishings, eles podem afetar a organização de duas maneiras muito tristes. Os phishings são, basicamente, são
coisas como aplicativos, páginas na internet, newsletters, entre qualquer outra coisa que a sua instituição ofereça, mas de uma maneira falsa. Um exemplo muito clássico são os exemplos dos bancos, né? Então, existem inúmeras páginas de bancos falsos criadas basicamente para pegar pessoas desprevenidas, que muito provavelmente não vai fazer aquela checagem do endereço, né, daquele endereço eletrônico, por exemplo, né? O que pode acontecer no contexto da instituição? Pode acontecer duas coisas muito graves. Pode acontecer da instituição ela acabar utilizando um software falso, um aplicativo, uma página falsa, por exemplo, e aí ela vai receber normalmente um link por e-mail, ela vai receber um link por algum meio ali, e ela acabar utilizando um sistema falso e inserindo informações da instituição. Um exemplo, por exemplo, a instituição ela pode ser afetada desde como pessoa jurídica, por exemplo, para alguém que quer criar uma página falsa de um banco e fazer com que a instituição coloque todos os dados bancários dela numa página falsa. Ou, por exemplo, um outro exemplo de phishing que a gente já viu acontecer, inclusive com a organização do terceiro setor, pessoas e marcas, digamos assim, falsas, enviarem cobranças para a instituição com boletos. E, às vezes, a instituição confundir aquele boleto com uma outra despesa que tem que ser paga, e aí acabar pagando um boleto que não era realmente aquele boleto para aquele devedor, né? Para aquela empresa que ela tem que fazer um pagamento, né? Então, às vezes, chega um boleto, uma cobrança que é falsa. É um exemplo. E aí, outra coisa que pode acontecer com a instituição, que a gente já viu também acontecer, é quando a instituição, quando é criado aplicativos, páginas e etc., ou qualquer tipo de recurso que a instituição faça, falsas dela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente conhece uma instituição que está passando por isso agora. Então, foi criada uma página falsa dela, onde as pessoas elas acabam confundindo. E aí foi criada uma página falsa dela que coleta dados dos beneficiários. E aí, na hora que os beneficiários pesquisam no Google, aparece duas páginas. A página autêntica, o site autêntico da instituição, e o site falso. E o que acontece? Muitas pessoas estão clicando no site falso da instituição, que é bastante parecido com o site autêntico da instituição. E muitos dos beneficiários estão colocando informações no site falso. Então, isso é muito perigoso. Então, são duas maneiras que a instituição ela tem que se preocupar. Monitorar se tem sites, aplicativos falsos que estão sendo criados em nome da empresa, usando a marca da empresa. E, por fim, a gente tem aqui o monitoramento, que a gente fala que é o tem boi na linha, né? O tem boi na linha, gente, isso aqui acontece, a gente muitas vezes pode falar, olha, isso aí talvez não aconteça, mas sim, acontece. É uma técnica chamada MITM, né? Que é Man in the Middle, que é o homem que está ali no meio, né? Um homem no meio, alguém que está o boi que está na linha ali, escutando a chamada telefônica da instituição, interceptando as comunicações da instituição. Isso, gente, acontece muito com coletivos, com organizações que têm um enfrentamento muito voltado que tem uma advocacy muito forte para direitos humanos, tá? A gente conhece, a gente tem coletivos parceiros nas regiões do Nordeste do país que são fortemente atacados por esse tipo de ameaça, tá? Eles são, literalmente, tem as contas de e-mails, os sites, as plataformas invadidas mesmo para serem feitas monitoramentos da atuação da instituição. Então, isso é muito preocupante também, tá? Pode passar. São essas as ameaças. Tem muito mais ameaças, mas hoje eu quis trazer assim, as principais, daquelas que a gente vê nos nossos parceiros e devido à nossa experiência. Eu vou falar de algumas boas práticas, tá? Aqui, mas de modo geral, é muito importante, eu vou falar depois sobre isso, mas é muito importante que nessa construção da cultura de privacidade da organização seja dado muito treinamento e também, muito além do treinamento, vai ser necessário ajustes técnicos nas plataformas, nos sistemas da organização. Então, é muito importante contar com um apoio profissional, né, de um técnico da área de tecnologia da informação, de uma analista de sistemas, de alguém que entende também de segurança da informação. Existem muitas profissões aí na área da tecnologia, então é muito importante que a organização ou ela contrate um terceiro, uma empresa que é bastante especialista, ou
ela também, ou talvez que ela contrate diretamente um profissional para atuar nessa área dentro da empresa, tá? Mas eu vou dar algumas boas práticas que eu acho que é válido para para todo mundo, tá? Para todo mundo, independente de ser uma organização que tem algo muito específico aqui e ali, essas dicas valem para todo mundo, tá? A primeira coisa é sempre manter a utilização de navegadores mais privativos possíveis, né? Então, a gente utiliza bastante o Chrome normalmente, mas existem outras opções, como o Mozilla Firefox, a gente tem o Brave, e a gente tem ainda outros navegadores que são mais privativos. São softwares livres, são softwares abertos, e que, além de tudo isso, eles respeitam muito mais a privacidade em relação a outros navegadores, tá? E aí, quando a gente está tratando os dados de beneficiários, da nossa organização, escolher opções mais privativas possíveis, que coletem menos dados da instituição, é uma escolha bastante assertiva. Uma outra dica é a autenticação. Gente, autenticação em toda a organização. Os e-mails precisam ter processo de autenticação, de preferência em 2 fatores, então sempre solicitar uma senha, né, para aquele usuário, para aquele colaborador, ao acessar um sistema de e-mail, por exemplo, e sempre utilizar um segundo fator de autenticação. Por exemplo, existem os provedores de e-mail hoje corporativos já oferecem essa opção, normalmente precisa ser habilitada. Um segundo fator de autenticação. Pode ser um SMS com código para validar se é realmente aquele colaborador que está acessando aquele e-mail. Um outro exemplo na autenticação, os computadores da instituição, os tablets, todos os computadores, todos os sistemas precisam ter senhas, precisam ter autenticação, tá? E de preferência que sejam personalizadas, né? Cada um tem lá o seu login, a sua credencial para acessar qualquer sistema, tá, gente? Qualquer sistema. Um outro exemplo são os backups. Então, os backups são o quê? Cópias de segurança dos sistemas. Porque se amanhã ou depois a gente tem uma ameaça, por exemplo, que cause um mau funcionamento nos sistemas, ou que cause uma vazamento, uma perda de dados, uma exclusão de dados ali inesperada e acidental, a gente tem essas cópias de segurança, que são os backups. As cópias de segurança garantem que a gente tenha uma segunda cópia dos nossos documentos, dos dados da instituição, tá? Então, manter backups regulares é muito importante. Outro ponto é sempre que a gente adotar uma nova tecnologia, seja de e-mail, seja uma tecnologia, seja um smartphone novo para a instituição, seja um computador novo, sempre, sempre, sempre pergunte ao fornecedor dessa tecnologia. Esse dispositivo, esse software, ele possui criptografia? Eu consigo criptografar a comunicação desse software? O que é criptografia? É uma tecnologia que faz um embaralhamento dos dados e que cada vez que você precisa acessar, existe todo um processo matemático bastante sofisticado para que a gente possa ter acesso a esses dados, tá? Então, a criptografia não dá para explicar aqui, mas é um processo é uma tecnologia muito importante, é um processo matemático que é feito e que ela já está presente nas principais tecnologias que a gente utiliza. Os e-mails, os nossos smartphones, os hardwares. Então, é muito importante implementar a criptografia em tudo que a gente utiliza, tá bom? E quando a gente adota um software novo, um equipamento novo, sempre pergunte ao fornecedor, esse software, eu consigo ativar a criptografia nele? Ele tem elementos de segurança que incluem a criptografia? Um outro ponto também é a gente analisar os termos de uso. Os termos de uso é muito importante. Cada vez que a gente adota também um novo software, uma nova plataforma que vai tratar dados dos nossos beneficiários, sempre olhar os termos de uso para ver se aquele terceiro ele também está garantindo que ele vai tratar os dados ali, né, como operador dos dados, com bastante responsabilidade, né? Então, quando a gente utiliza ainda uma plataforma de um terceiro para tratar os dados, né, para fazer essa análise de dados, ou para armazenar simplesmente, por exemplo, ou para coletar, olhar também, né, aquele sistema para ver se os termos de uso deles estão respeitando a LGPD também, né? Por fim, a gente sempre fala também que é muito importante as organizações adotarem sistemas operacionais livres. A gente sabe que a maioria da galera gosta muito e utiliza muito de utilizar o Windows, mas fale com quem apoia tecnologicamente a instituição para ver se tem a opção de utilizar sistemas operacionais livres, que são sistemas Linux, por exemplo. Hoje a gente tem sistemas super bem feitos, super sofisticados,
E por que que a escolha do sistema operacional é muito importante? Porque a gente tem alguns sistemas operacionais, por exemplo, que são muito mais seguros. Eles estão no estado da arte da segurança. E os sistemas operacionais Linux, que são sistemas livres, por exemplo, eles têm recursos muito mais sofisticados e têm pouca ou nula coleta de dados para os seus que são enviados para os seus fornecedores, suas criadoras, né, seus idealizadores, né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, a Microsoft, ela oferece o sistema operacional Windows, mas a Microsoft, ela coleta um número muito grande de dados da instituição quando você está utilizando ali o sistema. Então, utilizar um sistema que coleta menos dados, que trata menos dados da instituição, é bem importante também. Por fim, a gente não precisa nem falar, a gente precisa manter todos os sistemas atualizados, tá? Todos os sistemas, o tablet, o smartphone, todo mundo. Todos os sistemas precisam estar sempre atualizados. Então, a gente tem que sempre manter ali cheques regulares de atualização de sistemas, tá bom? Outro ponto é o Wi-Fi. O Wi-Fi é outro cuidado que precisa de ser feito também. É por meio do Wi-Fi que normalmente é possível invadir e infectar uma instituição inteira. Então, esse cuidado ele é muito importante, tá? Então, falar também com as pessoas que cuidam do gerenciamento do Wi-Fi, para ver se o sistema do Wi-Fi ele está atualizado, verificar também, por exemplo, se ele já implementa os novos protocolos de segurança da informação do Wi-Fi, entre outros cheques de segurança que normalmente não vêm por padrão nas nossas redes de Wi-Fi, tá bom? Por fim, tem outro ponto que não é tão eletrônico assim, que eu vejo que é bastante negligenciado pelas instituições, é o cuidado com os equipamentos, né? Então, os equipamentos, não adianta a gente implementar tanto software, tantas políticas de acesso, se a gente também não mantém os sistemas seguros. Então, os sistemas eles precisam estar em ambientes seguros, precisam estar protegidos também, e aqueles equipamentos que normalmente tratam os principais dados ou dados que são extremamente sigilosos, precisam também serem adotados uma série de políticas, né, de modo geral, de acesso a esses sistemas, a esses equipamentos, né? Eles não podem estar visíveis em qualquer lugar da instituição. São essas as boas práticas. A gente pode passar. A gente sempre recomenda que seja realmente contratada uma consultoria de segurança ou que seja contratado alguém para atuar na instituição, né? Então é muito importante. Essas são aquelas dicas que valem para todo mundo. Por fim, eu quero recomendar para todas as instituições, a gente lançou esse mês também o livro de atividades de tratamento de dados, que contém um conjunto de dicas super valiosa para organizações do terceiro setor, principalmente para começar a fazer esse mapeamento dos dados. Lembrando que o nosso livro que a gente lançou, que está disponível no site da Casa Hacker para download totalmente gratuito, ele não dispensa uma consultoria jurídica e também não dispensa uma consultoria mais técnica, tá? Com um profissional de segurança da informação. Mas ele vai alinhar a organização e vai preparar a organização para que ela comece a implementar essa cultura de privacidade. Por fim, a gente tem alguns outros recursos para quem quer aprender várias ferramentas de privacidade e segurança. Existe uma lista muito legal de um coletivo que é o Privacidade Digital. E o site deles é privacidade.digital. Você pode acessar e você vai ver que tem uma série de aplicativos que são recomendados para serem substituídos pela instituição. Recomendo sempre testes para validar se eles realmente atendem a instituição. E existe um conjunto de aplicativos super legais que podem ser adotados, que podem ser substituídos, que garantem. Existem aplicativos, por exemplo, que criptografam todos os dados da instituição para manterem protegidos. Então, acho que é válido também uma visita a esse site e uma análise cuidadosa dos aplicativos que tem lá. Tem muitas recomendações muito legais, como dos navegadores privativos que eu falei. A gente tem também um manual de segurança de um parceiro nosso, muito legal, que é o Security in a Box, que é segurança em uma caixa. Tem inúmeros recursos muito legais lá, de privacidade, tem manuais muito completos, inclusive sobre segurança física dos equipamentos, então eu recomendo bastante. E, por fim, para aquelas organizações, em especial aquelas de linha de frente, com direitos humanos, em especial, que atuam no campo mais político de advocacy, tá? Atuando de maneira bastante incisiva em políticas públicas ou em ambientes que sejam
bastante perigosos, né, do ponto de vista da segurança da informação, dos colaboradores. A gente recomenda bastante a leitura do Manual de Segurança Holística, que trata desde a segurança digital, mas também a cultura de segurança da instituição, a cultura de segurança do coletivo, que vai muito além da segurança eletrônica, tá bom? Então, é uma outra dica nossa. Pode passar. Acho que a gente terminou. São essas as minhas dicas. A Casa Hacker tem inúmeros recursos também para quem quer aprender privacidade e segurança, aplicados a instituições ou não aplicáveis, tá bom? Então pode seguir a gente, acessar o nosso site e seguir a gente nas redes sociais que estão aqui. A gente tem vários recursos, então, são todos livres, estão todos à disposição de todo o terceiro setor. No mais, obrigado e fico à disposição para dúvidas aí, os nossos contatos aí, pode acessar o nosso site também em qualquer momento e mandar qualquer informação ou pergunta para a gente, tá bom? Obrigado. Obrigado, Geraldo. Deu para entender bastante a respeito, né, dos aspectos mais específicos de proteção de dados, quais os cuidados práticos que as organizações têm que tomar, né? Que elas têm que estar atentas. Gente, por uma questão de tempo, a gente tem algumas perguntas aqui, tá? Eu vou agrupar elas para a gente responder elas em bloco, tá? E conseguir ir adiante, tá? Começando, não vou endereçar ela necessariamente a alguém, fique à vontade, tá? Juliana, Geraldo, para responder e complementar a resposta um do outro. Tá? A primeira pergunta que a gente teve foi da Aide, que perguntou se seria possível dar exemplos de texto, de políticas de privacidade, termos de uso, de aspectos que a organização pode estar fazendo que estejam não adequados à LGPD. Tá? Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida, trazida pela Janaína Pavan, se no caso da coleta de dados de visitante do site, a base legal seria o consentimento ou se teria alguma outra? E para dados que foram coletados antes da vigência da lei, como que ela faria para se organizar? A terceira pergunta daí, da Madeira R, gostaria de saber como fica o tratamento de algumas bases de dados mais específicas da área ambiental, como de produção e exploração madeireira e guias de transporte animal. Ele fala que são dados públicos, mas contém dados pessoais, como, por exemplo, dos produtores. Esses dados, uma vez coletados, eles podem ser compartilhados com outras organizações parceiras? São essas três questões. Fiquem à vontade. Legal. Começando pela... Acho que foi a Raide que perguntou sobre políticas do site. Acho que foi isso, né? A primeira pergunta. A gente tem vários textos de política de privacidade hoje que a gente pode ter como modelo. Eu acho que, se eu não me engano, no material da Casa Hacker também tem o guia de como fazer a sua política de privacidade no site. Eu recomendo bastante que vocês deem uma olhadinha. É super fácil de implementar. Uma política de privacidade, gente, não precisa ser super extensa e complexa, em 20 páginas. Ela basicamente precisa informar quais dados você coleta, para que você coleta e informar os direitos dos titulares. Olha, se você quiser excluir esses dados, aqui está o nosso canal de contato para você exercer os seus direitos. Então, a gente consegue fazer uma política bem mais curta e bem mais objetiva, com uma linguagem acessível para quem vai acessar. A gente tem, hoje, assim, esse material da Casa Hacker tem lá um guia de como fazer sua política de uma forma bem prática, mas a gente tem vários modelos que a gente pode seguir, mas não se prendam a modelos, tá? Não se prendam a documentos longos e cansativos de ler. Um documento mais conciso é até mais... atinge a finalidade dele melhor, que de fato as pessoas vão ler aquela política. Hoje em dia o que mais tem é pessoas que não leem política. A segunda pergunta foi a da Janaína, sobre a base de coleta do consentimento. A gente pode coletar os dados dos visitantes do site com consentimento também. Então, vão preencher um formulário no meu site para alguma coisa que eu vou disponibilizar. Você pode usar o consentimento nesse caso, mas não se prenda ao consentimento só porque você está falando que vai coletar os dados no site. Você pode coletar, por exemplo, dados numa newsletter. Então, a pessoa mesmo coloca o seu e-mail lá para receber um e-mail de uma newsletter, mas você consegue usar para esse caso também um legítimo interesse. Se você está falando de dados de navegação, a pessoa pode consentir, então a gente vê hoje muitas pessoas lá que tem que dar um ok nos cookies, mas você pode também usar a base do legítimo interesse. Então, pode usar o consentimento, mas ele tem tantos requisitos para ser válido que geralmente ele acaba sendo um entrave no seu negócio do que facilitar. Então, acho que você conseguiria usar a base legal do legítimo interesse para coletar dados no site, desde que você faça esse teste de balanceamento
Existe um documento para isso, tá? Esse teste de balanceamento, para você avaliar se o legítimo interesse está presente e se ele não fere direitos dos titulares. Existe um documento para comprovar isso. E o consentimento também tem alguns requisitos que você precisa documentar que o consentimento foi livre, que ele foi informado, que a pessoa teve todas as informações que ela tinha para dar o consentimento dela sem que ele estivesse maculado. Para os dados que foram coletados antes da vigência da lei, a lei também se aplica a esses dados. É claro que a lei não retroage, então a lei não volta para trás do que já ficou. Só que quando você está falando que você está armazenando esses dados hoje, o armazenamento é um tipo de tratamento de dados. Então, coleta é um tipo de tratamento de dados, armazenamento, compartilhamento. Se você está armazenando os dados hoje, eles precisam ter uma base legal para que esse armazenamento seja válido. Então, você precisa avaliar. Claro que o consentimento para coleta talvez não valha mais. Você não tenha mais como contatar esses titulares para coletar o consentimento deles. Mas você precisa analisar se esse armazenamento é necessário. Então, fazer uma avaliação criteriosa. Se você precisa armazenar todos esses dados, talvez fazer uma limpeza na sua base para os dados atualizados, não sei. Mas pensar numa base legal para que esses dados possam ser armazenados hoje. Então, você precisa também pensar nesse residual de dados que você coletou antes, mas que você armazena hoje. A próxima questão foi dos dados públicos, né? Essa é uma questão muito interessante porque a lei se aplica a todos os dados, independente da forma que você coletou. A diferença é que quando você está falando de dados públicos, a lei tem um artigo que fala que no caso de dados públicos, obtidos por meio de bases públicas, não se aplica o consentimento. Então, pensando que a gente tinha 10 bases legais, agora a gente tem 9. Claro que não tem como você pegar o consentimento de um dado que você colocou numa base pública, mas você precisa observar todos aqueles princípios da lei. Então, são necessários esses dados? Tem uma finalidade específica para eles? Então, você coletou esses dados, por acaso eles vieram nesses guias que você exemplificou, guias florestais, guias de transporte, por acaso eu tenho dados de produtores lá. Então, você precisa se atentar se, você vai usar esses dados dos produtores ou não. Então, se você não for usar, deixa esses dados segregados e não usa, descarta esses dados dos produtores. Se você for sim usar esses dados dos produtores que tem nos guias para fazer algum tipo de estudo, você pensa na base legal que melhor se adequa. Então, será que cabe o legítimo interesse aqui? Eu quero realizar estudos sobre as iniciativas dos produtores. Então, você pensa na base legal. Você sempre vai precisar de uma base legal para traçar os dados. A diferença dos dados públicos é que não vai usar o consentimento, mas as outras 9 bases legais você precisa pensar em qual delas melhor se adequa, pensando na finalidade. Então, eu penso, para que eu vou usar os dados dos produtores? Qual é a finalidade? Pensando na finalidade, você olha para as bases legais, sempre vai ter uma que melhor se adequa pensando na sua finalidade. Acho que eram essas as perguntas. A gente vai disponibilizar a apresentação depois. Acho que tem uma perguntinha aqui que eu vi rápida no chat que eu posso responder, que é sobre a adequação de contratos com terceiros. A gente faz hoje uma análise se o terceiro está, de fato, tratando dados. Nem todos os contratos que a gente tem com terceiros existe um compartilhamento de dados, mas no caso das organizações, às vezes isso acontece. Então, você coleta dados e passa para alguma outra empresa mais especializada para ela gerar relatórios para você. É muito comum isso que aconteça. Então, esse compartilhamento de dados com terceiros acontece e esses contratos precisam ser aditados para que eles tenham um anexo de proteção de dados. Então, a gente chama lá fora de DPA, né, Data Processing Agreement, que nada mais é do que um acordo, um anexo ao contrato que vai delimitar as responsabilidades. E nesse anexo, geralmente está detalhado quais dados estão sendo compartilhados, para que eles estão sendo compartilhados e qual a limitação que esse seu terceiro contratado pode usar esses dados. Olha, você pode usar para essas finalidades que eu já te indiquei. Fora isso, você não pode usar esses dados, já que eu que estou te passando esses dados. Então, a gente tem na lei a figura do controlador e do operador, que o controlador é quem toma as decisões sobre os dados e o operador é quem vai executar aquilo que eu, o controlador, assim determinei. Então, esses contratos precisam ter aditados para definir essas responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Qual a limitação disso? Acho que era a última. Se tiver mais alguma, depois acho que a gente endereça internamente aqui dentro. Perfeito. Obrigado, Juliana. Imagina. Antes de passar para as perguntas, a gente só queria avisar que a cartilha que foi feita pelo Instituto Pro Bono, pelo KLA e pela Casa Hacker, já foi lançada e já está disponível no nosso site, tá? Eu vou encaminhar para vocês aqui o link pelo próprio chat. Voltando nas perguntas, agora imagino que a maior parte delas sejam endereçadas a você, tá, Geraldo? Mas, de novo, Juliana, fica à vontade para complementar.
A primeira pergunta da Janaína Pavan foi como a gente pode identificar e se proteger de algumas das ameaças que você colocou, tá? A Carmen Vergueiro trouxe uma pergunta específica. Qual que é o meio mais seguro para enviar os relatórios da organização? O WhatsApp seria melhor do que o e-mail? E daí a Janaína trouxe também uma outra questão muito pertinente ao momento que a gente está vendo, que é, em tempos de pandemia, onde o home office virou o novo escritório da maioria das pessoas, que medidas adotar para proteger a organização? Em relação ao Wi-Fi, por exemplo, o que podemos fazer em casa para nos resguardar? São essas, fica à vontade, Geraldo. Legal. Eita, são complexas, mas vamos lá. Eu acho que eu vou começar com essa do home office, porque ela pode responder algumas outras também. Então, o home office realmente é algo bastante delicado, porque quando a gente está dentro de uma organização, a gente consegue talvez ter um controle melhor dos sistemas, daquela rede local do ponto de vista técnico, eletrônico, e do ponto de vista do ambiente. E existe um risco muito grande quando a gente está em home office, é maior ainda, do vazamento de um dado muito sensível, por exemplo, da organização, dos beneficiários, que são tratados ali no ambiente de casa. Eu tenho algumas recomendações para esse caso, mas assim, elas vão assim desde recomendações mais simples a recomendações muito rígidas, que eu tenho visto algumas organizações a implementarem. Então, vai depender muito da organização. Então, um exemplo, quando a gente está no home office, a gente tem uma separação muito clara do que é o equipamento da empresa e da organização e do que é o equipamento pessoal. Então, começa por aí, tá? Então, assim, se você trata... essa dica eu acho que eu recomendo para todo mundo, ter essa separação muito clara, tá? Para não misturar as coisas. Aí, vamos lá. Além daquelas dicas que eu falei, né? Então, assim, sempre manter os sistemas todos precisam ter sempre autenticação, eles precisam estar sempre atualizados. A pessoa todos os colaboradores precisam ter uma cultura de segurança e privacidade. Então, acho que isso responde, inclusive, uma outra dúvida, mas depois eu passo por ela, que eu acho que é um bom começo. Isso responde aquela dúvida relacionada às ameaças. Então, como identificar e como também prevenir, começa por aí, tá? Então, quando a gente cria uma cultura de segurança, vamos entender o que é privacidade de dados, o que é um sistema seguro, como que a gente torna esse sistema seguro. Aquelas principais dicas que eu dei, boas práticas, como manter autenticação, backups em dia, treinamento em phishing, por exemplo, né, para entender o que é um e-mail falso, do que é um site falso, o que é um aplicativo falso, como analisar a fonte daquele aplicativo. Então, esses treinamentos mais básicos de segurança podem ser muito valiosos para qualquer organização, tá? Isso aplica para o home office ou não. Agora, sim, quando a gente está em casa, vou falar de algumas principais preocupações. Como eu falei para vocês, o Wi-Fi é a porta, infelizmente, de entrada para qualquer ameaça, tá? Para as principais ameaças. Então, por exemplo, o monitoramento, que eu falei para vocês, a infecção da rede por algumas ameaças, elas começam lá no Wi-Fi, sabe? Lá na rede, porque o Wi-Fi é o roteador que conecta tudo, que conecta o computador com o celular, com todo. Então, uma das medidas que eu realmente recomendo se for possível, aí vai depender também de como que a instituição utiliza, como que funciona a instituição, mas aí é o que eu falei, vai de medidas mais simples a medidas mais rígidas. Então, a mais simples, eu acho que é você separar os equipamentos, e uma medida mais rígida é você separar, inclusive, a conexão, tá? E o que é separar a conexão? Eu conheço uma organização, por exemplo, que ela obriga que os funcionários eles solicitem ela obriga, e óbvio que ela paga por isso, ela obriga que os funcionários tenham uma conexão, por exemplo, de internet dedicada ao trabalho, por exemplo, e tenha um roteador, tenha um equipamento, um Wi-Fi dedicado ao trabalho. Né? Então, essa é uma medida muito rígida. Uma medida mais ou menos intermediária é implementar uma VPN, por exemplo, que é uma rede virtual privada. Isso aí tem que realmente conversar com alguém, com um consultor de segurança da informação para implementar.
Então, pode-se criar uma VPN, que é uma rede virtual privada, ela vai separar tudo aquilo que é da empresa, vai separar o sistema e a conexão da empresa. Mas é uma separação virtual, mas funciona super bem também. E algo mais rígido é realmente você implementar ali tudo separado. Equipamento que é equipamento da empresa, equipamento que é pessoal, internet da empresa e internet pessoal do funcionário. Tá bom? Então, é um exemplo. Outra dica que eu quero dar, que eu acho que é válido para responder algumas dúvidas aqui também, é assim, a gente tem assim umas divergências aqui na Casa Hacker, saudáveis, né? Porque a gente vê que tem muitos prós e contras disso. Mas implementar cada vez mais soluções, serviços, utilizar serviços na nuvem podem salvar muito a organização. Por quê? Quando a gente está utilizando, por exemplo, um serviço na nuvem, vou dar um exemplo simples. Uma planilha que tem, por exemplo, cadastro de todos os beneficiários da instituição. Qual que é a diferença de utilizar aquilo num equipamento, por exemplo, você salvar aquela planilha no seu equipamento é diferente de você utilizar aquela planilha na nuvem. Por quê? Quando você utiliza ela na nuvem, aquilo não está salvo no teu computador, ela não está armazenada no teu computador. Aquela planilha na nuvem, ela está armazenada no servidor da organização ou no provedor de serviços da organização. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se daqui 2 minutos, aquele funcionário que tinha acesso às suas informações, ele não puder ter mais acesso porque ele foi desligado, porque ele vai entrar em férias, você consegue bloquear o acesso dele àquelas informações. E aí ele não acessa mais por um tempo. Então, é um exemplo. Então, agora é diferente quando o funcionário colaborador, ele armazena tudo num computador. Porque aí a instituição, ela muito dificilmente vai conseguir ter um controle daquela informação. Porque aquilo lá pode ter sido salvo em outros lugares, aquilo lá pode ter... e eu já vi aquilo ser mantido, armazenado no computador pessoal, às vezes, do colaborador por muito tempo. Então, para o home office, além de todas aquelas dicas, eu recomendo sempre utilizar uma dessas dicas que eu passei com relação à separação, equipamento que é do funcionário, da empresa que é da empresa, que é da organização, e também implementar algumas soluções em nuvem para que os dados eles não fiquem no computador ali de posse do colaborador, tá? E sim de posse da organização, no servidor da organização. Deixa eu ver. Tem algumas outras perguntas aqui. WhatsApp. Gente, uma coisa que eu sempre recomendo. O WhatsApp é o seguinte. Utilizar, por exemplo, o WhatsApp pessoal do colaborador para uso e troca de informações corporativas da instituição, isso eu não recomendo. Tá? Isso eu não recomendo, porque aí você não consegue ter controle nenhum dos dados. Tá? O que eu recomendo se a instituição ela quer utilizar o WhatsApp por algum fim, ela vai ter um número específico corporativo para aquele funcionário, um dispositivo separado para ele utilizar e trafegar informações, inclusive utilizando o WhatsApp Business, que é a ferramenta corporativa mesmo do WhatsApp feita para empresas, que aí tem um controle diferente de informações. Então, é isso. Não recomendo utilizar o WhatsApp para trocar nenhum tipo de informação, na verdade. Assim, eu sei que é muito difícil para as organizações, e eu sei que elas vão ter que utilizar isso, elas têm que utilizar isso. Então, assim, utiliza sempre separando tudo, né? O que é do funcionário, o que é da organização, se possível, fornecer um smartphone para o funcionário com um chip, um número corporativo para ele, e aí ele utiliza o WhatsApp ali corporativo da instituição, tá? E, assim, relatórios e tudo mais, gente, qualquer tipo de informação, isso vai depender do quão sigilosa e confidencial é essa informação. Mas, pensando aqui em algo muito... Vamos pensar em algo muito simples. Eu recomendo utilizar um e-mail. Algo extremamente confidencial, por exemplo, eu já recomendaria utilizar... tem alguns protocolos de segurança que dá para utilizar para enviar relatórios e tudo mais de maneira segura. O mais simples, por exemplo, o Google, por exemplo, fornece uma ferramenta que você consegue enviar um e-mail confidencial. Então, na hora que você está enviando o e-mail, existe uma opção ali embaixo de um cadeado, tá? Que você consegue configurar para garantir que aquela pessoa que vai receber o e-mail, que seja realmente ela. Aí você pode impedir que ela encaminhe aquele e-mail para outras pessoas.
Você pode configurar o número de telefone para fazer esse controle de acesso também, mas, enfim, fala com o consultor de segurança ou procura os manuais do Google, por exemplo, para quem utiliza Google, para implementar isso, porque é muito fácil de implementar. E algo mais rígido também, esse é talvez intermediário, mas algo mais rígido é utilizar uma tecnologia que criptografa os e-mails, que é o PGP, tá? Quem quiser pode procurar depois, PGP. Aí, enfim, pode implementar isso também nos e-mails, tá bom? Obrigado, viu, Geraldo? Acho que a gente teve todas as perguntas e é bom também trazer esse aspecto mais prático, né, para o pessoal saber como se adequar. Gente, a gente está um pouquinho já avançado no tempo, tá? Acredito que a gente conseguiu responder a todas as perguntas. De qualquer maneira, caso vocês tenham mais dúvidas sobre isso, precisem de algum auxílio de algum advogado ou advogada voluntária de algum escritório parceiro do Instituto Pro Bono, eu estou disponibilizando aqui o link para vocês fazerem o cadastro no nosso site, tá? Queria mais uma vez aproveitar para agradecer demais a presença do Calhar na pessoa da Juliana, da Casa Hack na pessoa do Geraldo, agradecer ao Alexandre Gonçalves da Comunicação do Instituto Pro Bono e ao Rafael Fukuda e toda a equipe de marketing do Calhar pela ajuda a fazer os aspectos técnicos desse evento darem tão certo. Avisar mais uma vez que a gente gravou esse webinar, tá? Ele vai ser posteriormente disponibilizado no YouTube e a gente vai disponibilizar também para vocês por e-mail, para todos e todas as participantes, o link para acessar a nossa cartilha e as apresentações de PPT, tanto a da Juliana como a do Geraldo. Muito obrigado, viu, novamente a todos, principalmente ao público, e é isso, espero que tenha sido uma experiência proveitosa para todas e todos. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês, gente.